Olá, nossa aula de hoje é sobre dados absolutos e dados relativos. Os dados absolutos são aqueles vindos da coleta direta da fonte, sem qualquer manipulação a não ser a contagem ou a medida desses dados. Mostrar os dados absolutos em uma pesquisa nem sempre é conveniente e, por muitas vezes, na maioria dos casos, ela torna mais difícil sua interpretação. Embora esses dados eles deem o resultado exato e fiel, afinal de contas você está vendo os dados reais da pesquisa, eles não mostram logo de cara as conclusões numéricas que nós queremos chegar a respeito daquilo. Então, para a gente ter uma interpretação melhor e mais fácil do que a gente está querendo mostrar na pesquisa, a gente acaba usando os dados relativos. Os dados relativos são os resultados obtidos através da transformação lógica dos nossos dados absolutos, e geralmente a gente usa a razão, que são divisões, para facilitar a sua compreensão. Fica mais fácil da gente enxergar. Né? E até também para a gente fazer alguns tipos de comparações. Mais para frente, quando eu mostro os tipos, isso fica um pouco mais claro, tá? E a gente usa os dados relativos em geral por meio de porcentagens, por meio de índices, por meio de coeficientes e por meio de taxas. E o primeiro tipo de dado relativo que a gente vai ver são as percentagens ou porcentagens, tanto faz. Aqui eu dei um exemplo de matrículas nas escolas da cidade A no ano de 2008, tá? Então, tem as categorias que são ensino fundamental, médio e superior, e o número de alunos em cada uma delas, e o total de alunos. Aqui eu sei que a maioria está matriculada no ensino fundamental, seguido depois do ensino médio e depois do ensino superior. Mas eu quero saber qual porcentagem está matriculada em cada uma dessas categorias. Então, para isso, eu tenho que fazer uma divisão, que vai ser entre o que eu quero e o todo, sempre. E depois, para transformar essa porcentagem, eu vou multiplicar por 100. Agora, vamos aqui, ó, ensino fundamental. Eu tenho 19.286 alunos no ensino fundamental. O total de alunos que eu tenho nessa cidade é 21.201. Então, eu divido 19.286 por 21.201 e multiplico por 100, que eu vou transformar isso aqui em uma porcentagem. Aqui deu 90,96. Geralmente a gente deixa só uma casa decimal, então eu vou ter que fazer um arredondamento aqui, né, para poder deixar aqui com uma casa decimal só. Aqui, partindo da última, eu vou ter o quê? Que aqui eu tenho 6. Se eu tenho 6, eu arredondo essa próxima casa aqui para cima, né? Só que aqui, como eu já tenho 9, para arredondar isso para cima, vai vir 1 para cá. Por isso que eu tenho aqui 91%. Eu acabei arredondando as duas casas para poder fazer meu arredondamento total e ter aqui uma casa decimal só, tá? Para saber o ensino médio, vou fazer a mesma técnica. Eu vou pegar quantos alunos tem no ensino médio, dividir pelo total de alunos e multiplicar por 100, para ter porcentagem. Vai dar 7,92. Aqui, como eu termino com 2, eu mantenho o 9 que eu tenho aqui. Quando essa casa decimal aqui é menor do que 5, eu mantenho o que está aqui antes, tá? Por isso que aqui fica 7,9. Aqui no ensino superior, eu vou ter 234 dividido por 21.201 multiplicado por 100. Isso vai dar 1,10. Eu só vou tirar meu zerinho daqui e fica 1,1, ok? Aqui eu continuo com as porcentagens, mas agora eu quero fazer uma comparação. Aqui eu tenho os alunos do ensino fundamental da cidade A e da cidade B, do ensino médio para a cidade A e para a cidade B, do ensino superior da cidade A e da cidade B. Aqui a gente tem populações diferentes, né? Então, o total de alunos da cidade A é 21.201 e da cidade B é 42.483. E eu quero saber proporcionalmente, ou seja, nesse caso em termos de porcentagem, qual cidade tem mais alunos no ensino fundamental, qual tem mais no ensino médio, qual tem mais no ensino superior. Então, eu vou ter que fazer aquela continha que eu fiz aqui, para a cidade A, para a cidade B também. Então, vou pegar aqui, por exemplo, no ensino fundamental, vou pegar 38.660, dividir por 42.483 e multiplicar isso por 100 para ter as porcentagens, ok? Aqui, eu já fiz o cálculo, tá? Só para encurtar um pouquinho o nosso vídeo, eu não fiquei fazendo todos os cálculos. Mas dá para vocês, como exercício, fazerem isso na mão, só para
comparar os resultados. E o que a gente teve aqui? Que eles têm porcentagens muito semelhantes. Quando não são iguais, né? Igual aqui no caso do ensino fundamental, ó. 91% dos alunos da cidade A estão no ensino fundamental, assim como 91% dos alunos da cidade B também estão no ensino fundamental. Então, apesar dos valores serem, valores eu digo, valores brutos aqui, ó, número de alunos, serem diferentes, as porcentagens, ou seja, proporcionalmente, eles são praticamente iguais. Né? Nesse caso, são iguais. Se for ver todas as casas, provavelmente não vai estar igual. No ensino médio também, porque eu tenho 7,9% e 8% aqui, basicamente a mesma coisa. E para o ensino superior a mesma coisa. Aqui 1,1% e aqui 1%. Então, eles têm proporcionalmente as mesmas quantidades de alunos no ensino fundamental e ensino médio superior. Por isso que eu disse que algumas vezes esses dados relativos são úteis também para fazer comparações. Não só fazer a comparação dentro da cidade para ver qual que é a proporção de alunos em cada nível, mas também para você poder calcular aqui cidades diferentes, porque cidades diferentes têm número de pessoas diferentes, então eu não posso comparar simplesmente número com número. Eu tenho que calcular ou proporções, ou aqui, como no caso, a gente usou porcentagens. Agora, a gente vai estudar os índices. Os índices, eles são razões entre duas grandezas, tais que uma não inclui a outra. Então, elas são razões entre valores de variáveis de espécies diferentes ou de características diferentes. O primeiro exemplo que a gente tem aqui é o quociente intelectual, que é a idade mental dividido pela idade cronológica, multiplicado por 100. Isso já é dado, tá bom? A densidade demográfica. A densidade demográfica é a população dividida pela superfície. Por exemplo, se vocês quiserem saber a densidade demográfica da sua cidade, você tem que ver o número de habitantes da sua cidade dividido pela superfície, por quantos quilômetros quadrados tem a sua cidade. E aqui a gente também tem os índices econômicos. Tem a produção per capita, que é o quê? É por cabeça, né? Então, é o valor total da produção, de tudo que foi produzido, dividido pelo total da população, produção per capita, por cabeça. Consumo per capita também. Qual foi o total de consumo de bem? Qual é o total da população? Renda per capita, total da renda dividida pela população. Receita per capita, receita dividida pela população. Então, todos esses aqui que eu estou relacionando, grandezas que uma não está diretamente relacionada com a outra, que tem características diferentes, é o que a gente chama de índice. E vamos aqui para o terceiro, que são os coeficientes. Os coeficientes são razões também, né? São divisões entre o número de ocorrências de um determinado acontecimento dividido pelo número total desse acontecimento, que é o número de ocorrências e o de não ocorrências. E nesse caso, os dados são do mesmo tipo e são numa relação daquelas de parte por todo, tá? Então, vamos ver aqui, o que é o coeficiente de natalidade? É o número de nascimentos de uma população dividida pela população total. Qual que é o coeficiente de mortalidade? É o número de pessoas que morreram dividido pela população total. Coeficiente educacional, eu vou olhar aqui, o coeficiente de evasão escolar é o número de alunos evadidos e o número inicial de matrículas. Por exemplo, se vocês forem olhar a sala de vocês para ter o número atual de evasão, é só olhar quanto vocês tinham no início e quanto vocês têm agora, fazer essa diferença entre quantos alunos tinham no início e quantos tem agora. Vamos supor, por exemplo, que vocês tinham 20 alunos, não vai ficar muito bonitinho meu número aqui, tá? E agora tem 15. Então, vai ser 20 menos 15, que vai dar 5, né? Não precisa nem fazer conta. Então, o coeficiente de evasão escolar desse caso seria 5, que é o número de alunos evadidos, né? E o número dividido pelo número inicial de matrículas, que é 20. Por fim, nós temos as taxas, que são os coeficientes multiplicados por uma potência de 10. Por 10, por 100, por 1000, para tornar o resultado mais compreensível. Por exemplo, a taxa de mortalidade, ela é o coeficiente de mortalidade multiplicado por 1000. A taxa de natalidade é o coeficiente de natalidade multiplicado por 1000 também. Então, a gente tem quantas pessoas nascem a cada 1000 habitantes, por exemplo, quantas pessoas morrem a cada 1000 habitantes. E aqui a taxa de evasão escolar é o coeficiente de evasão escolar vezes 100. Eu vou aproveitar que eu fiz essa continha antes e vou continuar lá aqui. Lá a gente tinha tido que o coeficiente era 5 dividido por 20.
Isso daqui vai dar 0,25, que a gente vai multiplicar por 100, isso tá horrível, né? E vai ter o resultado de 25%. E aí, isso quer dizer que 25% dos alunos acabam evadindo, né, deixando a escola, ou a cada 100, 25 deixam a escola, tá bom? E aqui eu tenho exemplo resolvido de taxa, eu acabo calculando taxa e coeficiente também sobre a evasão escolar. Então, a gente tem que o estado A apresentou 733.986 matrículas na primeira série, no início de 1994. E 683.816 no fim do ano. Então, a gente vê que caiu o número. O estado B apresentou, respectivamente, 436.127 e 412.457, também abaixou matrículas. E eu quero saber qual estado apresentou maior evasão escolar. Só olhando os números não dá para saber, porque são números diferentes, não tem o mesmo, eles não apresentaram o mesmo número de matrículas iniciais, né? Se eles tivessem apresentado o mesmo número de matrículas iniciais, era só comparar o final. Mas como não é o caso, então a gente vai calcular esse TEA aqui, que é a taxa de evasão escolar. Então o que é a taxa? O número de alunos que foram evadidos, que é o número inicial menos o final, dividido pelo número inicial. Então, aqui eu tenho na escola A quantos foram matriculados e quantos estavam matriculados ainda no final do ano. Fazendo isso dividido pelo número inicial, multiplicando por 100 para obter a taxa, a gente vai ter o valor aqui de aproximadamente 6,8%. E agora a gente vai fazer a mesma coisa para a escola B. O número inicial menos o número no final do ano, dividido pelo número inicial, multiplicando por 100. E a gente teve aqui 5,4%. Então, o estado que apresentou a maior evasão escolar foi o estado A. E essa foi a aula de dados absolutos e dados relativos, tá, pessoal? Espero que vocês tenham entendido tudo. Até mais.